sobre essa parte das queimaduras, tá? Conhecer um pouco mais sobre elas. Então, antes de começar a piração total, antes de começar a surtação e mandar aqui um monte de mensagenzinha, aqui é o seguinte, obviamente que vocês vão ver que eu montei os videozinhos, coloquei lá vídeo parte 1, 2, 3, 4, sei lá, para que vocês compreendam melhor sobre essa parte das queimaduras. Por quê? Se vocês pegarem o material que está impresso na mão de vocês, ele tem assim uma sequência de informações perfeita, maravilhosa, só que eu particularmente só coloquei numa ordenzinha melhor, tipo, ele fala da queimadura, da origem dela, dá aquele monte de foto, só que depois que ele fala o que é a pele, para relembrar. Apesar que você já tem que saber, eu não preciso nem te falar, mas tudo bem. Ele fala do tratamento para depois falar de como que a doença desenvolve. Ele fala das características da queimadura para depois falar da ocorrência. Então, assim, eu dei só uma organizada nesses vídeos, só para ficar mais fácil para vocês até mesmo compreenderem o assunto. Mas tá tudo aí bonitinho, não tem assim, complicação nenhuma no que diz respeito ao aprendizado. Então, bora estudar um pouco mais. Larga essa rede social sua, sai dessa Netflix, sai dessa Amazon Prime Video, né, esse concorrente direto que é importante, então, e vão estudar um pouquinho mais. Queimaduras. Antes de falar delas, obviamente, a gente precisa de dar uma relembrada nisso, que é importante. Tecido epitelial, ou a pele. Tecido epitelial é o tegumento, é a pele, é o tecido cutâneo, que vai aí proteger o corpo, que vai cobrir o nosso corpo contra o meio ambiente, contra as influências ambientais. Tá? Então protege nosso organismo contra tudo que está do lado de fora. Seja ele condições químicas, sejam alterações do próprio ambiente que a gente vive, micro-organismos, ela protege a gente contra isso. E aí, a pele proporciona proteção contra o meio ambiente, contra a questão de abrasões, perda de líquido, a entrada de substâncias nocivas e até mesmo de micro-organismos. Faz uma regulação da temperatura, do calor por glândulas sudoríparas. Nosso calor ele é controlado pela presença dessas glândulas. Vai fazer aí uma percepção sensorial do meio, tá? Vai nos ajudar a perceber melhor o meio ambiente, porque nossa pele é cheia de terminações nervosas, sobre nervos superficiais. Então a nossa percepção de meio, de existência, ai, tá frio, ai, tá calor, isso se deve inicialmente à estrutura nervosa que está presente na pele, e ela forma aí um envoltório importante. Ela forma aí uma camada de proteção importante contra a saída e a entrada de substâncias, de líquidos, e é composta dessa forma, por essa razão, o maior órgão do nosso corpo. Ela tem essa característica de ser a maior estrutura orgânica que nós temos. A pele está com a sua composição básica, vocês já estudaram isso mesmo, vocês já sabem melhor que eu, tá? A estrutura inicial da pele, aí, formada pelas células, pelo estrato córneo, é uma estrutura, inclusive, avascularizada, não tem nenhum vaso sanguíneo. Nós temos uma camada maior, onde vocês vão encontrar aí poucos vasos sanguíneos, os folículos pilosos, glândulas sudoríparas, tá? As condições das glândulas sebáceas, e uma base, tá? Uma estrutura mais interna, onde existem a base do folículo piloso, muitos vasos sanguíneos, presença dos adipócitos, artérias, vasos sanguíneos, todos nessa região, nas camadas que nós temos aí descritas de cada tecido. A pele é composta basicamente, qual a composição dela? Epiderme, essa camadinha de fora aqui, ó, essa partezinha de fora externa que você vê, que você enxerga, é a camada mais superficial, a camada mais fininha que existe. Derme, que é a camada intermediária, tá? É uma camada que vai estar abaixo da epiderme, que vai dar a sustentação principal para o nosso tecido, e a hipoderme, é a camada base do subcutâneo, a que fica debaixo da derme. Tá? É uma camada que vai ser composta, vai ser rica por vasos sanguíneos, por tecido adiposo. Tá? Então, são essas três camadas básicas da nossa pele: epiderme, derme e o hipoderme, ou também chamado, se você quiser, subcutâneo. E aí, brincando lá, só para relembrar um pouquinho, quando a gente vai trabalhar com as medicações, quando a gente fala de hipoderme, a gente entra com a agulhinha diretamente nessa região, ou quando fala da administração intradérmica,
nós vamos nesse espacinho aqui, ó, intradérmica, entre as dermes, entre epiderme e derme, é nessa camadinha, abaixo da epiderme, acima da derme. Uma aplicação bem superficial, bem tranquila. A epiderme, tá, não é vascularizada, também chamada de cutícula, consiste em um epitélio estratificado, se molda perfeitamente aí a camada papilar da derme, né, fica em cima da derme, então se molda ela perfeitamente e varia de estrutura, varia de espessura em diferentes áreas do corpo. Alguns lugares do corpo, como por exemplo palma da mão, planta do pé, ela é mais espessa, ela é mais grossa, ela é mais dura e tem uma textura córnea, uma textura mais rígida. A coloração deve-se aos pigmentos, deve-se à estrutura dos melanócitos que existem aí dentro do nosso tecido epitelial e é mais distinta nas células da camada basal, nas camadas inferiores. Derme, camada de baixo, é rígida, é mais firme, mas ela tem uma certa flexibilidade e elasticidade. Firme no sentido de ser uma base, mas ela tem uma flexibilidade, ela tem uma certa elasticidade, ela vai funcionar adequadamente. É mais espessa na superfície dorsal do corpo do que na ventral. Ela é mais espessa nas costas do que na área da frente. E na parte lateral do que na parte medial dos membros. Ela fica mais espessa nas laterais do que no meio, na área central. Nas pálpebras, região escrotal, na própria área do pênis, ela é extremamente fininha e delicada. Tá? Não tem assim aquela questão de formação tecidual. Consiste no tecido conjuntivo, que tem uma quantidade variável de fibras elásticas, tem numerosos vasos, igual eu já mostrei lá, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos. Então, é uma superfície, ela mistura. Mais tarde, na sala de justiça. E aí, essa parte da derme está extremamente aí vascularizada com vários nervos, vasos sanguíneos e linfáticos. E, logicamente, nas camadas mais profundas, lá quase chegando no subcutâneo, é que você vai encontrar a glândula sudorípara, glândula sebácea, folículo piloso e até mesmo acúmulo de algumas células. Logo abaixo da derme, nós temos aí subcutâneo, que é a última camada, que é a camada de base, também chamada de hipoderme, principalmente formada por tecido conjuntivo, principalmente formada por tecido adiposo. Função básica dela aí é isolar o corpo contra essas alterações de temperatura, como a gente tem vivido agora, nesse período, onde de manhã cedo é gelado, aí durante o dia esquenta, depois de novo esfria. Então, quem ajuda a segurar a onda aí do corpo é subcutâneo. E, logicamente, ela vai fixar a pele, as estruturas abaixo, ou seja, tecido subcutâneo que vai dar a base, vai dar sustentação para a derme e epiderme, para que ela fique em cima do tecido muscular, do tecido ósseo diretamente. São poucas as áreas do corpo que não tem esse tecido, tá? São poucas as áreas que não tem o subcutâneo, propriamente dito, mas nesse local, quando a área ela não está presente, subcutânea, a pele fica direto em cima do osso, como pode acontecer na área das articulações, onde as dobrinhas vão ficar meio enrugadinhas, porque vai estar aderido diretamente à estrutura óssea. Então, nessas áreas aqui, ó, de ruguinhas, pode ser aí a presença do tecido subcutâneo de ósseo, tecido epitelial, a ausência dele. Na pele, nós encontramos receptores, terminações nervosas, principalmente presentes, tá, diretamente na área da derme, tanto é que está aqui, ó, todas as terminações nervosinhas no tecido abaixo da epiderme, passando por toda a derme, por toda a área da derme. Então, por isso que nós vamos ver depois em detalhes a questão da dor, muito presente na epiderme, extremamente presente quando a queimadura é na derme, mas ausente na subcutânea. Por quê? Porque já destruiu a terminação, já acabou com ela, então não vai ter essa sensação dolorosa abaixo. Turma, daqui a pouquinho a gente volta e fala mais um pouco sobre essas características do tecido e, claro, já começa a avançar aí para a parte das queimaduras, para a parte das lesões. Um abraço a todos.